Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor José Roberto falando com você que vai fazer essa prova do escrevente do TJ nesse domingo, falando diretamente aqui do Unicursos de São José dos Campos. E eu queria passar para você nesse vídeo algumas informações bastante relevantes e que pode fazer a diferença para você na hora da prova e logicamente no resultado da prova. Aliás, a gente vai começar uma estratégia antes de você fazer a prova. A gente vai falar sobre como você deve, quais são as atitudes, o que você deve fazer antes, durante e depois da prova, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo. Eu vou compartilhar um mapa mental. Eu fiz um mapa mental aqui de como você vai se preparar para fazer essa prova, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o concurso, as características da banca VUNESP, porque isso é importante você saber na hora da prova, de fazer, resolver as questões, o que fazer na véspera, né? No dia, como que você controla o tempo, as fases da prova, por qual questão começar. Se você não conseguir resolver uma questão, algumas técnicas de chute, isso mesmo, né? Tem técnicas de chute. A sua atitude mental, porque a gente vai ver que é na mente que acontece a maior batalha. Não vai ser nesse domingo, não vai ser contra os 180 mil candidatos que vão fazer essa prova, não. Essa batalha é com você mesmo, tá? Então vamos lá. O concurso aqui, tá? Vamos falar alguns dados aqui do concurso. Vou abrir aqui esse item aqui no mapa mental. Ele subiu daqui, aqui está aqui, tá? Então, primeira coisa, horário, importante, tá? A prova começa às 13 horas e você deve estar no local da prova com 1 hora de antecedência. Procure saber como é que você vai chegar no dia da prova, né? Se você vai de carro, e aí eu já vi muitos candidatos se preocuparem onde que vai estacionar, vai de moto, perigo, roubo. Não vai com esse tipo de preocupação, tá? Opte por alguém te levar, ou vá de Uber, né? Para aqueles que vão fazer a prova aqui em São José dos Campos, na Unip, toma muito cuidado, aquela área lá da Dutra está com reformas, então pode haver congestionamento. Procure chegar com bastante antecedência, tá bom? Essa programação é essencial. Às 13 horas os portões fecham e começa o espetáculo, né? Começa a prova. Alguns dados aqui para vocês, aqui voltando ao mapa mental. Nós tivemos aí inscritos nesse concurso 181.966, sendo que na capital 89 mil candidatos, tá? E vão ser convocados na capital para a prova de digitação 1.440 candidatos. Para você que vai fazer a prova aqui em São José dos Campos, 10.422 inscritos e vão ser convocados 72 pessoas, é um bom número, né? Taubaté se inscreveram 2.541 e vão ser convocados 48 candidatos para a prova de digitação. Guaratinguetá, 2.332 e vão ser convocados 32. Caraguatatuba, 1.726 candidatos e vão ser convocados 32 candidatos, então aqui é mais para a região aqui próxima a São José dos Campos. O que levar na hora da prova, no domingo, né? Então, o que o edital fala sobre isso? Então, veja bem, documento original com foto ou aplicativo oficial, né? De documentos que você pode baixar no seu celular. Tome cuidado com o prazo de validade do seu documento, né? Levar caneta tinta preta com material transparente, não vai aparecer lá com caneta tinta azul, você não vai poder fazer a prova. Leve 2, 3 canetas, né? Quem sabe aí você possa abençoar um candidato que vai fazer a prova e esqueceu a caneta. Água e lanches leves, já vou falar mais sobre isso. O que não pode levar, então o edital ele fala assim que você não deve levar relógio de qualquer tipo, né? Aparelhos eletrônicos de imagem, som, normalmente o candidato leva o celular, né? Então vai ser dado lá para você
uma embalagem específica onde você vai ter que deixar o celular. Não esqueça de desligar o celular, tá bom? Não esqueça de desligar o celular. Ausentar-se da prova também, sem acompanhamento do fiscal, também é motivo para você perder essa prova, né? Ou ainda sair antes das 2 horas do início da prova. A prova, vocês já sabem a prova, né? Vocês estudaram isso aqui, mas assim, só para lembrar, 24 questões de português para você ser aprovado, acertar 50%, conhecimentos de direito, 40 questões para ser aprovado, 50%, e conhecimentos gerais, 36 questões, tá bom? Então são essas, totalizando aqui 100 questões. Os resultados, como que vão ser os resultados? O gabarito oficial deve ser publicado na terça-feira, previsão, apesar que no edital está escrito que eles estarão disponíveis dia 11 de setembro, tá? A prova, normalmente a VUNESP é assim, o aluno que fica até o final leva o caderno de questões. Na segunda-feira nós teremos aqui no Unicurso, atenção, tá? Nós teremos aqui a correção online da prova. Isso é muito importante você assistir essa correção por 2 motivos. Primeiro, para saber logicamente como que você foi. Segundo, porque você fazendo e assistindo essa correção, você já vai estar estudando para o concurso oficial de justiça, que já está com as inscrições abertas, e que 80% pelo menos do conteúdo que você estudou para o escrevente vai cair no oficial de justiça. Então, mais um motivo para você assistir essa correção conosco aqui na segunda-feira, às 19 horas no nosso canal. E o terceiro motivo é o seguinte, se você vê que tem alguma questão que cabe recurso, então a correção online dessa prova pode te ajudar para você montar o recurso, tá bom? Então recursos aqui eu já coloquei para vocês, são esses dados aqui sobre concurso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a banca VUNESP, a característica, né? Que tipo de questão que você vai encontrar na banca. Enunciados curtos e sem aprofundamento, menos interpretação e mais decoreba, né? São as questões da VUNESP. Aqui é importante destacar, né, que a VUNESP ela destaca quem sabe mais, quem vai realmente conhecendo a prova, né, o conteúdo, ou seja, quem estudou o conteúdo, né? Se puder, leia o seu resumo no sábado e no domingo cedo. Por que isso, gente? Porque como a prova da VUNESP tem essa característica de ser bem objetiva e decoreba, né, é importante que você procure guardar os principais artigos na sua memória de curto prazo, ok? Cobrança predominante da lei seca, mais um motivo aí para você dar uma lidinha aí no sábado e domingo. Quando eu falo assim para você ler sábado e domingo, não é você estudar, pegar conteúdo novo, não, é aquilo que você estudou, é para você reler aquilo que você estudou, aquele resumo que você fez, leia novamente, tá bom? Porque essas informações podem ficar na memória de curto prazo e você pode matar questões logo de cara. Cuidado aqui com pegadinhas, trocando palavras como vedada, permitida, imprescindível. Cuidado com a sonoridade, né? Porque você lê os artigos e muitas vezes o examinador ele quer te pegar, ele coloca palavras com sonoridades semelhantes, mas com sentidos diferentes. Questões no formato o que e o que é, né? Então isso está em todas as disciplinas, né? Isso também ele permite que você tenha respostas bem objetivas e mostra para o examinador quem sabe e quem não sabe, né? Forte cobrança de prazos, ROIs, exceções, competências, né? Então ele quer saber se você realmente lê o artigo respectivo. Mais uma vez, sabe ou não sabe. Então é uma prova da VUNESP, uma prova muito bem feita, tá? Com poucas historicamente com poucas questões anuladas, até por isso a nota de corte geralmente são elevadas. Eu queria destacar para você o seguinte, né? Nas últimas provas da VUNESP desse último ano, ela inseriu questões um pouco diferentes do formato padrão, ou seja, questões mais elaboradas, questões mais difíceis e trabalhosas.
numa da prova, agora não lembro qual delas, se foi da Polícia Civil ou do próprio escrevente do TJ, logo de cara ela já colocou uma questão dessa para desestabilizar o candidato, né? Então, procure ficar tranquilo em relação a isso. E aqui a gente vai falar para vocês como que vocês devem fazer a prova, né? E não cair nessa armadilha do pegador, do examinador, de querer te pegar, tá certo? Vamos voltar aqui ao mapa mental. Na véspera, o que você vai fazer no sábado, né? O que você vai fazer no sábado? Revise o que aprendeu. O que não estudou, deixe para trás. Ou seja, você vai revisar aquilo que você já estudou, nada de conteúdo novo, ok? Se você usou o mapa mental, melhor ainda, você vai ter um acesso mais fácil, né? E se você usou corretamente o mapa mental, aquilo que você lê do mapa mental, você vai lembrar. A alimentação do sábado, gente, sábado, nada daquela tradicional feijoada, uma alimentação leve, um dia tranquilo, evite pessoas negadoras, né? Aquela pessoa que você fala assim, vamos fazer um piquenique, vamos para a praia, não, vai chover, né? Você vai fazer o concurso, nossa, tem muito candidato, as chances são pequenas. Não, evite esse tipo de pessoas, né? No sábado, procure realmente ter um sábado tranquilo. No sábado à noite, durma no seu horário habitual, nada dessa, eu vou dormir uma hora mais cedo para descansar mais e acordar. Não, durma no seu horário habitual, aproveite, até porque a prova no período da tarde, a não ser que você vai fazer a prova em outro local. O pessoal que vai em São Paulo com Unicursos pela caravana, né? O horário programado é às 9 horas, então dá para você dormir tranquilo também, acordar bem, tomar um café da manhã bacana e vir aqui e pegar as vans que vão levar o pessoal que vai concorrer às vagas lá em São Paulo, tá? Na véspera ainda, deixa eu ver aqui mais algumas dicas, né? Pesquise antes como você vai chegar. Então é isso que eu falei para vocês, né? Procurar chegar com antecedência, como vai chegar, né? Alimentos e água, isso que eu queria destacar um pouco para vocês. Lembrem-se o seguinte, nesse domingo a previsão de tempo é calor, tá? 31, 32 graus, então aqueles que gostam de levar um chocolatinho, toma cuidado na hora lá, né? Se estiver muito quente, vai se melecar tudo, vai se embananar na hora da prova lá. Então procure ter essa percepção também, tá? Do tempo, leve bastante água, muita água. Procure levar mais alimentos naturais, frutas, com baixo teor de açúcar, tá? Barrinhas, cereais, então é muito bacana. Uma bolachinha de sal também é boa, né? Por quê? Porque muitas vezes você tem candidato que abaixa a pressão, né? A pressão fica baixa, então come algo salgado e já dá uma melhorada já, né? Remédio, para quem costuma ter dor de cabeça, né? Enxaqueca, passa mal do estômago, então leve um remedinho, isso é muito importante, ok? Roupa leve, né? Só não ir lá de camiseta ou de boné, né? Que eles não vão deixar você entrar. Roupa leve, sapatos confortáveis, concentração e foco. Imagina você num time de futebol que vai disputar o campeonato no domingo, né? Sábado é dia de concentração, tá bom, gente? Concentração, foco, tenha seu momento de lazer, tenha seu momento de revisar conteúdo já estudado, alimentação leve, separe a documentação, separe o alimento que você vai levar na hora da prova, durma no horário habitual, ok? Chegou o grande dia, então domingão você vai acordar, né? Você vai acordar, alegria, olhar para o espelho, né? Dar um sorrisão, afinal vai ser um passo a mais que você vai dar no seu projeto de vida, que é passar no concurso, ter um emprego estável, e é um sonho legítimo que você tem, não é mesmo? Então nada de criar na sua mente, nossa, hoje vai ser o dia, eu tenho que passar, nossa, se tiver muita gente, como que vai ser, se a prova estiver difícil? Olha, deixa esses pensamentos passarem longe, né? Hoje é o grande dia. Se você puder, né, acordar aí e na hora que você lavar o rosto, olhar, dar um sorrisão e falar, eu vou vencer, e grite bem alto na sua casa, mesmo que tenha que acordar todo mundo ali, né? Mas isso vai te criando um clima de motivação,
de contentamento no sentido de ser algo legal mesmo de fazer. Nada de, a prova é muito difícil, fazer prova é ruim, tirar esses pensamentos, né? Não é dia para discutir, não é dia para você arrumar qualquer tipo de confusão, mesmo lá que você tome um café, o café não esteja bom, né? Olha, experimenta, fala assim, esse café está maravilhoso. Fazer o seu dia um dia bacana, tá? Assim começa, porque quem vai para uma prova dessa achando que é difícil, que vai ser muito complicado e tal, ele já perdeu, né? Essa é a verdade, né? Já foi reprovado. Então vamos mudar a mentalidade, vamos mudar a maneira de pensar, isso é importante. Pessoal, queria agora falar de técnicas aqui, quer dizer, técnicas realmente de fazer a prova, tá? Primeira coisa assim que você deve se preocupar depois que você chegou no local é você já ter uma ideia na sua mente de quanto tempo de prova que você tem e quanto tempo que você tem para fazer as questões. Então eu fiz um cálculo aqui bem simples aqui, voltando no mapa mental, nós vamos ter uma prova com 100 questões e 5 horas para você realizar a prova, né? O que dá 300 minutos. Vamos supor que você gaste entre preencher o gabarito e as suas idas ao banheiro, que eu queria depois destacar para você que a ida ao banheiro, ele é estratégico, isso é importante para sua mente, mas já falo já rapidinho sobre isso depois. Suponha que você gaste 40 minutos para fazer isso, tá? Então você tem 300 menos 40, nós vamos ter aí 260 minutos, né? Dividido por 100 questões, 2,6 minutos por questão. O que quer dizer isso, Zé Roberto? Quer dizer o seguinte, olha, você resolveu 10 questões, o reloginho não pode passar de 26 minutos. Ah, Zé Roberto, mas não pode levar relógio. É verdade, não pode passar, não pode levar o relógio. Mas normalmente o fiscal de prova ele vai marcando lá de 30 em 30 minutos o tempo que vai passando. Então você tem uma ideia, é o seguinte, né? Que 30 minutos você tem que ter resolvido aí de 11 a 12 questões, tá bom? 26 minutos 10, 30 minutos 11 a 12 questões. É só para você ter uma ideia, para você não se perder, ok? É legal você ter isso na mente enquanto estiver fazendo a prova. Agora sim, vamos pegar, né? Vamos resolver a prova. Você chegou, tá? Você chegou agora na sala de prova com antecedência, tranquilo, né? Sentou no seu lugarzinho lá. O que muitos candidatos fazem? Ele fica sentado ali e fica olhando o que está acontecendo na sala, né? Ele fica lá, chegou um, chegou dois, nossa, a sala vai lotar, eu pensei que ia faltar bastante gente. Aí chega uma pessoa do lado, nossa, esse cara tem jeito de ser inteligente, esse cara aí deve ter estudado, ele deve manjar muito matemática, assim. Gente, e aí você fica voando nesses pensamentos. Não, a gente vai fazer o seguinte: a hora que você sentar, para você pegar, esperando o fiscal de prova entregar o caderno de questões. Esse momento é momento de foco e concentração, tá? Então você vai fazer um exercício respiratório com 2 objetivos. Não é um exercício respiratório, né? É um exercício de técnica de respiração, né? Com 2 objetivos. Primeiro, oxigenar o seu sangue. Quando você respira profundamente, você oxigena mais o seu sangue, e isso oxigena mais o seu cérebro e vai permitir que você tenha mais clareza a hora em que você raciocinar para resolver as questões. O segundo objetivo da técnica de respiração é você focar no momento presente sem se preocupar com o que acontece à sua volta, quem senta do seu lado ou alguma coisa desse tipo, tá? Eu normalmente ensino os meus alunos aqui a técnica 4x3. O que quer dizer isso? Você faz 4 movimentos respiratórios contando até 3 vagarosamente para que você encha totalmente o seu pulmão de ar. Então você conta até 3, enchendo o pulmão, contando vagarosamente. Conta até 3, segurando o pulmão com o ar cheio, tá bom? Depois você conta vagarosamente até 3, expirando, ou seja, esvaziando o seu pulmão. Aí você conta até 3, segurando o pulmão sem ar, tá bom? E procure, eu vou até sair um pouco aqui, ó. Procure fazer uma respiração abdominal, né? Aquela respiração que você enche o barrigão mesmo, tá? É uma respiração mais eficaz.
faça isso durante o período até o fiscal de prova entregar o caderno de questões para você. Mas eu queria pedir para você um grande favor: não faça isso só no momento, no local de prova. Faça isso agora, tá? Faça isso nesse momento, né? Pega um reloginho aí, coloca o reloginho 5 minutos. Será que você consegue ter concentração e foco em 5 minutos? Ou 2 minutos que seja, faz 2 minutos, depois vai para 3, depois vai para 5 minutos, mas treine essa técnica de respiração antes de você fazer e estiver sentado para fazer a prova, tá bom? Então essa é a primeira dica técnica e também é uma dica de controle emocional. Isso é uma outra coisa. Para você que é ansioso, o que a ansiedade ela causa? Ela causa uma aceleração no ritmo cardíaco. Tem algumas pessoas que soam, tem algumas pessoas que passam, se sentem mal, né? Quando você faz uma respiração vagarosa, a gente não tem o controle de fazer o coração bater com um ritmo menor, a gente não tem essa possibilidade. Mas eu posso, pela técnica de respiração, diminuir o ritmo de batimento cardíaco, né? Então você que é ansioso, que está muito preocupado ali naquele momento, a técnica de respiração vai te ajudar muito, tá bom? Então pratique isso antes do momento da prova, ok? Bem, vamos resolver a prova então. Vamos voltar aqui no mapa mental. Então aqui na sala de prova, como eu coloquei para vocês, né, respiração 4x3. Depois você recebeu o caderno de questões, confira o caderno de questões, tá? Aí você vai dividir a sua realização de prova em 4 etapas, ou 4 fases, como eu coloquei aqui. A primeira fase: leia e releia com atenção a cada pergunta. Com a sua caneta preta, você destaque palavrinhas como não, exceto, incorreto, somente, apenas, respectivamente, tá? Sempre quando você lê a questão, tá? E você vai começar... Por que essas palavrinhas? Porque normalmente... Você já ouviu falar que toda regra tem a sua exceção, né? Se toda regra tem sua exceção, quando tem palavrinhas que somente, respectivamente, frequentemente, quer dizer então que aquela alternativa provavelmente ela não é a correta, tá? E também para você estar mais atento ao que o examinador coloca. Bem, a primeira fase que você vai fazer da prova é resolver as questões mais fáceis. Atenção, as questões mais fáceis necessariamente não são daquelas disciplinas que você tem mais facilidade. Então, pode ser que você que esteja me ouvindo tenha mais facilidade em português, né? E aí você quer começar com português. Aí português tem uns textos longos de interpretação de texto. Não é por aí, tá bom? Então, você vai fazer as questões mais fáceis de toda a prova. Isso vai te dando segurança, isso vai te acalmando, vai te dando firmeza, no sentido assim de estar fazendo conscientemente as questões, né? Questões mais fáceis é a primeira fase. A segunda fase da nossa prova, depois que você resolveu todas as questões mais fáceis, você vai fazer as questões mais longas, que você sabe fazer também, mas demanda mais tempo, uma questão de matemática, de raciocínio lógico, ou mesmo de português, de interpretação de texto, né? A interpretação de texto, eu sugiro que você, antes de você ler o texto, você leia os enunciados das questões relativas àquele texto. Por que, Zé Roberto? Porque aí você, ao ler o texto, você já vai estar mais atento à resposta, às possíveis respostas daquelas questões que você leu o enunciado antes, tá bom? Então essa é uma grande dica. Bem, segunda fase então, são as questões que você sabe fazer, mas são as questões em que demandam mais tempo, ok? Terceira fase, questões que você ficou entre duas alternativas. Aqui, a grande dica é o seguinte: confie na sua intuição, na vozinha interior, né? Por quê? Veja bem, se você estudou, se você fez exercícios, simulados, o conteúdo que você precisa para passar nessa prova, para tirar o percentual
o número de questões necessários para você ir para a prova de digitação, está dentro de você esse conteúdo. Só que muitas vezes esse conteúdo ele não está na sua memória de acesso direto, ele está lá no seu subconsciente. E o subconsciente ele se comunica, né, com o nosso cérebro através de sonhos, intuições, percepções. Então, dê crédito a essa vozinha interior e coloque a alternativa que você sente que é a correta, tá? E deixe marcada lá. Você só vai apagá-la se realmente você tiver convicção de que ela está errada, ok? Aqui eu coloquei uma atenção aqui no mapa mental. Nem sempre a disciplina que você tem mais facilidade e está com as questões mais fáceis. Então, eu fiz esse destaque, mas eu gostaria de destacar o seguinte: faça pausas, isso é importante para o seu cérebro, tá bom? Por isso que a ida ao banheiro, ela é estratégica, não é perder tempo, gente, tá? Você vai no banheiro, né? E muitas vezes lá no banheiro você pode lembrar de alguma questão que ali no momento de tensão na prova, que seu cérebro está trabalhando 100%, tá? Ele não lembra. Então nesse momento de relax, para o seu cérebro é muito importante. Sim, vai lá no banheiro, né? Lava o rosto também e volte para fazer a prova. E se precisar ir mais vezes ao banheiro, vai, né? O fiscal ele vai te acompanhar, ele tem que fazer isso, tá ok? Então vale a pena essa estratégia, é uma boa dica também que eu estou passando aqui para vocês hoje. E aí? Agora veja bem, você chegou na terceira fase da prova, mas você tem algumas questões que ainda você não sabe a resposta, E aí você pode chutar usando a técnica mamãe mandou bater nessa daqui, né? Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher essa daqui. Esta outra, né? Veja bem, se você usar essa técnica, ou seja, simplesmente você chutar, você vai ter 20% de possibilidade de acertar a questão. Agora, você usando algumas técnicas que eu vou passar para você agora, você pode aumentar esses 20%, ou seja, aumentar a possibilidade de você chutar e acertar a questão, tá bom? Então vamos lá para o mapa mental novamente. Primeira dica aqui da técnica do chute é elimine alternativas, ou seja, toda questão ela tem algumas alternativas que não tem nada a ver, elas são impossíveis. Então, uma que você eliminar, você já aumentou de 20% para 25% a sua chance de acertar no chute. Duas que você eliminar, você já aumentou para 33% e assim por diante, ok? A segunda técnica de chute é a estatística. Como assim, Zé Roberto? Eu usei aqui um exemplo bem bobinho, mas para explicar a técnica, tá? Suponha que uma questão tenha lá respostas A, B, C, D e E, A, arroz e feijão, B, lentilha e feijão, C, feijão e alface, D, tomate e lentilha, e E, lentilha e inhame, né? Espero que você não esteja com fome, né, agora. Mas olha só. Essa técnica aqui é na estratégia que o examinador faz para te confundir, ele colocando partes da resposta correta em outras alternativas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver a semelhança dessas alternativas e aquelas que se assemelharem mais, provavelmente a resposta correta vai estar entre elas. Aqui no exemplo que eu passei aqui para vocês vejam, o feijão está em 3 alternativas, e a lentilha também em 3 alternativas. Aqui eu chutaria já direto na alternativa B, né? B de bola, ok? Então é uma estratégia também que você pode usar. Semelhança, né? Alternativas muito semelhantes. Por exemplo, aqui você tem, suponha uma questão de matemática, né? Alternativa A 10,5, alternativa B 22,2, C 50, D 10,6, E 3,2. Se eu for usar essa técnica de chute, eu optaria em chutar entre a alternativa A e a alternativa D de dado. Por quê? Porque são as mais semelhantes, né? São as mais próximas, ok? Então essa é a terceira técnica. Agora vamos para a quarta dica, eliminação das genéricas. Lembra que eu falei um pouco lá atrás sobre palavrinhas para você
destacar não, exceto, frequentemente, se toda regra tem sua exceção, quando você encontra alternativas com essas palavrinhas, é melhor você já eliminá-las, tá bom? A quinta dica, letra A. A letra A, ela é uma alternativa que os examinadores usam muito como casca de banana. Ou seja, ele procura te pegar. Ele coloca uma alternativa A muito próxima da resposta correta, a tal ponto que o candidato, ele acha que é a alternativa A e despreza as demais alternativas. Tá bom? Então, tomar cuidado com a alternativa A. A sexta dica é você chutar pelo cartão respostas, né? Considerando, como a gente usa essa técnica? A gente usa essa técnica considerando que as bancas, normalmente, no gabarito oficial, elas colocam no gabarito oficial, no gabarito divulgado, uma média de respostas corretas em cada alternativa. Então, no caso aqui da VUNESP, 100 questões, ela deve ter, na média, 20 questões em cada alternativa correta, né? No gabarito oficial, você sabe o gabarito oficial, você conta lá quantas alternativas tem, quantas alternativas B estão no gabarito, você vai encontrar na média 20, pode ser assim que tenha 21 da C, 22 da D, 19 da E, 20 da A e assim por diante. Vamos aqui no mapa mental, vamos supor que você, tá? Ficou com 3 questões impossíveis que você vai precisar chutar, ok? Ao conferir seu gabarito, em qual alternativa você chutaria? Então, suponha que seu gabarito, você vai lá no seu gabarito, né? Você fez lá o gabarito, resolveu, está quase no final da prova já, e aí você conta, né? Quantas alternativas A você marcou? Aí você contou 19, 15B, 22C, 20D e 21E. Tá bom? E aí você tem 3 questões impossíveis. Em qual questão, ou melhor, em qual alternativa você chutaria essas 3 questões impossíveis? Eu aqui chutaria tranquilamente na alternativa B. Por quê? A alternativa B foi a que menos questões eu respondi com a alternativa B. Então, eu coloco toda a alternativa B nessas 3 questões impossíveis, tá? Então, lembrando que são questões impossíveis, tá? Você não vai usar essa técnica para todas as questões, ok? Itens extensos, por exemplo, você tem uma alternativa que é muito extensa, você considera ela como uma alternativa provavelmente correta, tá certo? Por quê? Porque o examinador ele quer complicar um pouquinho, né? Então, partindo desse princípio, você pode considerar alternativas muito extensas como correta, ou com potencial probabilidade de ser correta. Veja bem, última alternativa, viagem mental para recordar, né? Essa daqui é boa, gente. Até eu coloquei banheiro aqui, vou explicar para vocês qual que é a ideia aqui, tá? Deixa eu tirar esse tópico flutuante aqui. Eu ouvi falar dessa técnica com o William Douglas. O William Douglas ele foi juiz federal, hoje ele é desembargador e fez vários concursos e escreveu um livro enorme, né? Como passar em provas e concursos, e ele cita essa técnica do VMR, Viagem Mental de Recordação. Veja se você já não passou por essa experiência, de você fazer uma prova, e aí você tinha lá algumas questões que você não lembrava de jeito nenhum. Entregou a prova, saiu da sala de prova, foi para casa, ou logo depois que você saiu, a resposta vem na cabeça, né? Eu já passei várias vezes por essa experiência, né? De que da resposta não vi na hora. E aí o William Douglas ele falou o seguinte: olha, como o nosso cérebro ele não sabe, né, discernir entre o real e o imaginário, vamos enganar ele, né? Como que a gente faz isso? Fecha os olhos, né? E aí você se imagina entregando o caderno de questões, saindo pelo corredor da escola, chegando lá na porta da escola, do colégio, né? Até que a informação venha à sua mente. Eu sei de candidatos que já usaram essa técnica e teve um lá que teve mais dificuldade e falou: Zé Roberto, eu tive que sair da escola, tive que pegar o ônibus, chegar em casa, só lá quando eu cheguei lá em casa que eu lembrei da resposta, tá? Só tome cuidado para você não fechar os olhos e dormir, se desligar. E lembre-se, né, essa técnica é para você usar para questões impossíveis, tá bom? Beleza, gente? Então, viagem mental de recordação.
Bem, tudo que eu falei para vocês até aqui foi técnica. Agora, o que vai determinar realmente a sua aprovação nessa prova é a sua atitude mental, tá? É a sua atitude mental. Por quê? Porque essa batalha que você vai disputá-la no domingo, ela não é uma batalha contra os candidatos que vão estar fazendo a prova com você. Vai ser uma batalha mais dentro da sua mente, né? Zé Roberto, explica melhor isso que eu não estou entendendo. Vamos ver aqui o mapa mental. Você pode escolher ir com um pensamento vencedor ou ir com um pensamento de derrotado, você escolhe, né? Você concorda comigo? Você pode chegar e falar assim, não, eu vou para essa prova aí, vou fazer o meu melhor possível, vou procurar passar, eu vou passar. Ou você pode ir falando assim, nossa, a prova vai ser muito difícil, vai ser muito complicada, tal. O que você prefere pensar? Fala para mim, né? Por que isso, gente, que é tão importante? O pensamento, ele gera sentimentos, né? E se você pensar em derrota, você vai estar prostrado diante da prova. E aqui eu trouxe algumas reflexões aqui no mapa mental. Pense, se você for reprovado nessa prova, vai ser o fim do mundo para você? Essa prova do TJ é a última? Aliás, não, né? A gente já sabe que tem outra prova aí do oficial de justiça, né? E tem outros concursos que vão sair. Então, mudar pensamentos é o quê? É uma estratégia mental. É uma estratégia mental proativa que você pode fazer e que pode mudar o cenário interior do seu mundo interior, né? Tira a pressão de cima dos seus olhos, dos seus ombros, ok? Então, aqui eu até coloquei uma frase aqui: meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Olha só essa frase, deixa eu ver se eu coloquei aqui, do Shakespeare. O Shakespeare falou o seguinte: nada é bom, nada é mal. Nosso pensamento é que o faz, tá? Então, a maneira como você administra os seus pensamentos, a maneira como você encara essa prova, a sua atitude, é que vai determinar o resultado dessa prova, né? A maioria pensa fazer prova é muito difícil, concurso público é muito complicado, né? A maioria pensa nisso. Então vamos falar de dois paradigmas aqui, tá? Paradigma errado, quer ver um pensamento que quebra você, que quebra as suas expectativas? Eu tenho que passar nessa prova, né? Eu tenho, porque eu estou desempregado, ou eu já estou há mais de tantos anos estudando, e você vai trazendo pensamentos que vão deixando você cada vez mais pesado, com uma responsabilidade enorme nos seus ombros. E você sabe que uma coisa que acontece com muita frequência em candidatos que fazem concurso público é o tradicional branco, né? E normalmente quando a pessoa ela vai tensa com a prova, esse branco aparece. Qual que é o paradigma correto? E eu quero que você guarde isso, né? Preste atenção, guarde isso. Você vai para essa prova no domingo para fazer o seu melhor, é só isso, tá? Nada mais, nada menos. Você vai para fazer o seu melhor, independente do resultado, tá? Independente do resultado, você vai para essa prova com o objetivo de colocar no papel aquilo que você estudou. É só isso, né? Aqueles alunos que estiveram aqui no Unicurso fizeram nesse período de intensivão 3 simulados. E eu falo para eles, gente, domingo vai ser o 4º simulado. Não tem que fantasiar, falar, nossa, domingo vai ser a prova, o que vai ser e tal, e vai pensando um monte de coisa. Não. A prova está lá, vai ser mais um simulado, vai ser uma prova que eu vou lá fazer o meu melhor. Quantas vezes, quer ver experiências do passado também na área estudantil, né, de aprendizagem? Quantas vezes você já deparou com a seguinte situação: uma pessoa não estudou nada, chega no dia da prova, chega para você, por exemplo, e fala, nossa, não estudei nada, rapaz, me dá umas dicas, o que vai cair na prova? Aí você vai lá, dá a dica para ele, ele vai lá e tira uma nota melhor que a sua, né? Por que acontece isso? Porque ele vai despreocupado, né? Ele fala assim, não estudei mesmo, então o que vier tá bom, né? E muitas vezes a pessoa que estuda, ela vai emocionalmente, você pode ter certeza, nessa prova de domingo, tem muita gente que está muito bem, intelectualmente falando, mas emocionalmente está um caco. Tá? E essa pessoa que muitas vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa vai passar, vai gabaritar a prova, chega lá e não consegue nem ser aprovado muitas vezes,
ok? Então, a administração do seu mundo interior, dos pensamentos, ele é essencial, a sua atitude. Terminando aqui, gente, já está terminando as dicas aqui, eu queria destacar nisso, né, algumas coisas muito importantes, tá? Aliás, essa atenção aqui, eu vou falar para vocês, não, vou falar agora antes da gente encerrar. Eu queria só lembrar vocês que na segunda-feira a gente vai fazer a correção da prova às 19 horas no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? E queria lembrar você também, né, que fez a prova e viu que você vai saber, né, depois que você vê a correção, que saiu o gabarito, você vai saber pela sua média se você vai estar provavelmente ser chamado para digitação ou não. A gente vai ter aqui o curso de digitação com o professor Lucas, tá bom? Nós vamos montar um curso de digitação, a parte teórica, a parte prática, fazer pressão em cima de você, com um alarme ali na sua orelha, né? Para que você possa realmente se sentir preparado para essa prova de digitação, que é a segunda etapa do concurso público, ok? Lembrando, né, novamente, que essa correção que vai ter na segunda-feira pode ser uma referência para você fazer os recursos, e se você precisar da nossa ajuda, você pode contar. E eu gostaria de lembrar também, nesses avisos aqui, do concurso oficial de justiça e do MPU, que vai sair, o MPU vai sair agora, né, em outubro, a previsão, e o oficial de justiça já saiu o edital, e gente, continuar estudando, tá bom? Então, você está com escrevente, você vai para o oficial de justiça com 80% do conteúdo estudado. Isso é demais, né? Então, não perca essa oportunidade, foque no oficial de justiça. A gente vai ter um curso preparatório aqui que vai começar dia 16, se não me engano. Bem, dicas finais para a gente encerrar aqui o nosso vídeo de como fazer a prova, né? O candidato preparado. Quem é o candidato preparado? Quem é o candidato que vai para a segunda etapa? É o candidato que estudou, né, que tem essas 3 características: estudou com qualidade, treinou provas e exercícios e vai fazer a prova sem a obrigação de passar. Esse é o candidato preparado, o candidato que tem grande chance de passar na prova, tá? E uma coisa que eu queria que vocês entendessem, gente: só existe resultado, não existe fracasso, não existe sucesso, é só resultado, né? Thomas Edison, o inventor da lâmpada, toda vez ele errou, eu não sei, mas parece que ele errou quase 1000 vezes o experimento dele, não deu certo, da lâmpada, né? E cada experimento que não dava certo, ele falava: encontrei mais um jeito desse experimento não dar certo, ok? Então, se você fez uma prova e você sentiu que não vai dar dessa vez, não passou, analise, né? Analise a sua estratégia, o seu plano de estudo e segue o jogo, gente. Segue o jogo. Essa não é o último concurso, não vai ser o primeiro, e você tem muito mais concursos pela frente, tá bom? A sua vitória, a sua aprovação, ela está aqui, ó. Confie nela.